Bom dia a todos. Estando em horário regimental, declaro aberta a presente sessão da Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, no dia 14 de agosto de 2024. Temos para apreciação na data de hoje dois processos na pauta ordinária. Iniciamos com o item 1 da pauta ordinária, processo número 4011-9013-73408, recurso voluntário número 1890 de 2024, que é sujeito passivo Alírio José Luiz, solidários Miguel Guazelli de Araújo, Ronivon de Souza Lima. Representante do passivo nosso faz presente, representante fazendário aqui presente, doutor G. Lúcio Castanheira, sendo relator deste processo, o conselheiro Antônio de Freitas Filho, em substituição ao conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira. Conselheiro, quando em condições, fazer o relatório. Bom dia, senhor coordenador, senhores conselheiros, doutora Gerus, representante fazendária, secretária Belciane. Senhor coordenador, peço licença para não proferir o relatório, pois é indicativo de uma proposta de resolução pelo conselheiro revisor. À vontade, então, conselheiro Fábio. Um bom dia a todos. Então, nesse processo, senhores conselheiros, senhora representante da Fazenda Pública, doutora Angelucci, o fiscal acusou, então, o sujeito passivo principal, o Alírio, na condição de contribuinte, né, que ele teria remetido mercadorias tributadas acobertada por apenas uma nota fiscal avulsa, a de número 114.02523. Essa nota foi emitida em 16 de 5 de 2018. Por servidor da Secretaria da Economia hoje, né? Na agência de Jussara. E esse servidor teria emitido essa nota com autorização indevida da isenção prevista no artigo 6º, inciso 38 do anexo 9º do RCTE. E, em razão disso, teria deixado de pagar o ICMS devido na operação no valor de R$ 17.697. Então, a nota consigna Alírio José Luiz como remetente, né, que foi autuado na condição de contribuinte, também Miguel Guazelli de Araújo na condição de responsável tributário, nos termos do artigo 45, inciso 13 do CTE, porque teria recebido a mercadoria consignada na nota fiscal avulsa com o vício já mencionado, ou seja, com o uso indevido da isenção, e também consigna o servidor da Secretaria da Economia, Ronivon de Souza Lima, autuado também como responsável tributário, também nos termos do artigo 45, inciso 3 do CTE. Ele, porque emitiu a nota, né, na condição de funcionário do Estado, é, a nota com vício mencionado, né, ou seja, o uso indevido da isenção. Foram consignados as seguintes mercadorias nessas notas, né, arame liso bola, 1.000 metros, ferragens, e mencionou de forma inespecífica, né, e telhas de zinco, e em quantidade suficiente, né, de modo que a nota alcançou o valor de R$ 104.100. Então, houve apenas um impugnante na primeira instância, foi o Miguel Guazelli, o destinatário, responsável tributário. E ele alegou na impugnação que o Rony Von agiu de má-fé, pois a nota fiscal avulsa autuada foi emitida sem o seu conhecimento e sem a sua autorização, na medida em que não manteve nenhuma relação comercial com o remetente consignado no documento fiscal. Então, o alírio, ele foi réu em primeira instância e pode até ser considerado perempto em segunda instância, então, porque ele apresentou um recurso intempestivo, mas trouxe documentos contundentes, né, para sustentar a sua afirmação de que o Rony Von de Souza Lima responde ao processo criminal número 5271759994-2021, 8090097, em razão da expedição de notas fiscais falsas em nome de terceiros que desconheciam essas expedições, essas emissões de notas fiscais, né? Então, se a gente fizer consulta no Projude, a gente consegue alguma informação, não muita, mas alguma informação sobre isso, e supostamente, né, e verifica, né, que tem de fato uma ação criminal
que teve última tramitação recente, no dia 8 de agosto deste ano, né? E supostamente procurando alcançar uma transação penal com o Ronivon. Mas também a gente tem uma informação superficial, né, de que há um inquérito volumoso, que inaugurou o processo penal, e deste se obteve ainda a informação superficial de que Ronivon ganhava um percentual de cada nota fiscal emitida, supostamente para fraudar o FCO, né? E essa informação, considerando que essa informação ainda exige confirmação, né, mediante acesso completo ao inquérito, bem como as demais informações produzidas no próprio processo, desde 2021, né? Então, considerando que, caso essa informação aventada, né, essa hipótese aventada, seja, seja verdadeira, né, isso vai influenciar na indicação tanto do remetente como destinatário como sujeitos passivos, e talvez mais ainda, né, na constatação de que não existiu fato gerador. Se supostamente foi uma nota emitida para que o beneficiário do FCO possa apenas sacar o valor correspondente à nota no banco, né, que administra o fundo de incentivo de investimento no Centro-Oeste, então, supostamente, o fato gerador pode nem ter ocorrido. Então, é necessário remeter, senhores conselheiros e senhora representante da Fazenda Pública, esses autos para que a Delegacia Regional de Goiás, que foi a delegacia autuante, ela verifique no inquérito e também nas informações do processo, o que for possível, né? Se é possível atestar que os produtores rurais foram de fato vítimas da suposta irregularidade cometida pelo Rony Von, né? E também certifique-se a partir das mesmas fontes, né? eh, Se realmente ocorreu o fato gerador do CMS, ou seja, se houve a circulação jurídica dessas mercadorias mencionadas, de modo a afastar a hipótese de que ele seja um documento gracioso, né, emitido apenas para saque do FCO, e que não ocorreu nenhuma circulação de mercadoria. E o terceiro pedido é de que, diante das informações alcançadas, né, quer seja em relação aos sujeitos passivos, quer seja em relação ao fato gerador, que ele promova as alterações do lançamento a partir das novas informações. Também que apresente outras informações que desejar, né, para melhor solução do presente processo, e, ao final, que sejam intimados os sujeitos passivos para conhecerem do resultado da diligência e se manifestarem. Então, é essa a proposta, senhor coordenador, e eu, na verdade, acabei lendo a resolução por inteiro, e se for aprovada aqui nesta sessão, né, então já pode mesmo, né, ser considerada lida. E obrigado, conselheiro Fábio. Passa a palavra à representação fazendária, doutor Luz Castanheira, para se manifestar quanto à proposta de resolução feita pelo conselheiro. Bom dia a todos. Sim, a Fazenda Pública, olhando para os autos, né, a gente nota que tem qualquer coisa errada, porque o remetente alega desconhecer a operação e o destinatário. O destinatário alega que a nota foi emitida sem seu conhecimento, sem sua autorização e que também não conhece o remetente. E nós temos aí uma coisa bem comum, que é a autoridade fiscal lançadora colocar um funcionário da Secretaria da Fazenda só porque ele emitiu uma nota, né, com isenção quanto seria uma nota tributada. A impressão que se tem é que esse funcionário, que esse auditor, ele sabia do envolvimento do funcionário com alguma coisa, porque não é comum, né, se colocar como solidário aqui em processo, é a primeira vez que eu vejo isso, um funcionário porque ele emitiu uma nota fiscal, talvez por erro. Então, ao que parece, realmente existe aí uma fraude por parte desse funcionário. E aí, o conselheiro Fábio tem razão, já que essa nota pode ser uma nota graciosa, emitida com outros fins, e tendo em vista a declaração do remetente e do destinatário que eles não se conhecem, não comercializaram tais produtos, pode ser realmente que não tenha ocorrido fato gerador, né? Que essa nota seja uma nota emitida com outros fins e, portanto, um documento gracioso.
A Fazenda Pública concorda, então, acha salutar, sim, essa resolução, para que o fisco traga mais informações. A Fazenda Pública concorda com a resolução, senhor coordenador. Obrigado, doutor Gerlus. Necessário de conferência? Sim, senhor coordenador. É, a gente fez uma consulta, né, até discutindo um pouco esse processo aqui, os conselheiros na data de ontem. Nós fizemos uma consulta e o Ronivon tem uma série, são muitos, são dezenas de processos, né? Eu não consultei porque são muitos, né? Mas os poucos que eu consultei trata da mesma infração. Emissão às vezes não é a mesma isenção, mas é sem pagamento do imposto, né? Então, nós havíamos até pensado no retorno desse processo, pedir à Secretaria-Geral para que paute os outros processos do Ronivon, todos na mesma sessão. Mas eu não coloquei isso na sessão, na resolução, e estou justificando agora, que são muitos processos, são dezenas de processos, fica inviável trazer para uma mesma sessão de julgamento. Além do que, alguns tinham uma nota de pequeno valor, e que o imposto em razão do seu valor, né, o processo ficou apenas na primeira instância, é um processo sujeito à instância única, e não sobe para a segunda instância. Então, em razão disso, né, estou justificando que nós não colocamos aqui o comando para julgamento em conjunto, dado ao número, são dezenas de processos, né, lá em nome que consta aí o Rony Von como responsável tributário em situação semelhante, se não igual a essa aqui desse processo. Então, era isso que eu queria completar. Ok, obrigado, conselheiro. Bom, proposta feita pelo conselheiro Fábio, com voto do conselheiro Antônio. De acordo com a proposta de resolução, senhor coordenador. Obrigado, conselheiro Samuel. Inicialmente, bom dia a todos que estão participando dessa sessão. Sim, senhor coordenador, acompanho a propositura aí da resolução apresentada aí pelo conselheiro, doutor Fábio Eduardo. E conselheiro Washington. Bom dia, coordenador. Bom dia a todos que também acompanham. E, bom, então, no seu resultado, este processo, por unanimidade de votos, sai em resolução proposta pelo conselheiro Fábio, já aprovada e lida nesta sessão de julgamento, este resultado para este processo. Passamos, então, para o próximo processo da pauta, o item 2, traz processo de número 4011-9014-00-405, recurso voluntário 1891 de 2024, em que recorrente José Fernando Jurca, solidário José Geraldo Veloso. Representante passivo não se faz presente, representante fazendário permanece doutor Gerluce, relator deste processo, conselheiro Washington Luiz Freire de Oliveira, com condições de fazer o relatório. Obrigado, senhor coordenador. A acusação nesse processo é de que o sujeito passivo, esse produtor rural, José Fernando Jurca, ele é lá de São Miguel do Araguaia. E a acusação é de que ele teria emitido 7 notas fiscais lá no posto fazendário, né? E essas 7 notas fiscais avulsas indicam lá um destinatário, também São Miguel do Araguaia, com um volume expressivo de gado, aqui 771 cabeças de gado no exercício 2018, período de alguns meses, né? E, segundo a fiscalização, esse destinatário, que está aqui incluído, inclusive, como solidário, é o José Geraldo Veloso, ele não teria condição de receber todo esse gado, né? A sua terra, o arrendamento de terra lá é apenas de 50 hectares, e a fiscalização faz uma visita lá e verifica nessa visita que só tinha 50 cabeças, né? E a partir de um trabalho de inteligência fiscal desenvolvido pela Secretaria da Economia, se constatou o seguinte, que ele recebeu uma quantidade muito maior ainda de gado lá nesse estabelecimento, né? Esse é apenas um dos remetentes, e a fiscalização então buscou intimar esses remetentes para comprovar a efetiva realização dessa operação comercial. E não conseguiu. Esses vendedores, né, esses
produtores não conseguiram comprovar a realização comercial, então a fiscalização fez um ato auto de desconsideração do negócio jurídico e autua aqui, então, essas remessas cobrando imposto, no entendimento de que não poderia prevalecer aqui a isenção do gado, porque as notas, essas operações seriam inidôneas. Então, basicamente, o auto de infração e é o que descreve também esse auto de desconsideração do negócio jurídico, né? O sujeito passivo é intimado, assim como o solidário também, eles comparecem em primeira instância com diversas alegações e que o julgador singular não as acolheu, entendeu pela procedência do auto de infração, e agora nessa fase comparece somente o sujeito passivo remetente das mercadorias, José Fernando Juca. O destinatário, ele não comparece. O que ocorre? Na peça de defesa dele, volta a mencionar, já havia mencionado isso em primeira instância, ele volta a mencionar que apresentou em anexo à sua defesa os comprovantes de pagamento de recebimento, melhor dizendo, dessas operações. E não consta que, de fato, esses documentos, né? Dentro da peça, ele faz um resumo desses pagamentos, mas, obviamente, que esses resumos, por serem sintéticos, eles não permitem a comprovação da realização da operação. Então, senhor Coronel, considerando essa alegação do sujeito passivo, eu estou fazendo um relatório resumido, até por conta da minha intenção de encaminhar o processo em diligência, e aí, se me permite, eu até gostaria de já fazer a leitura aqui para oportunizar a doutora Gerluce, com certeza acrescentar algum elemento, mas seria, e os conselheiros também, mas seria mais ou menos nos seguintes termos. A quarta Câmara do Conselho Administrativo, em sessão realizada dia 14/8, acatando essa minha proposta, considerando que a acusação fiscal é de que o sujeito passivo fez emitir imposto fazendário estadual, notas fiscais avulsas que seriam para cobertar a remessa de gado bovino, com informações falsas sobre o real destinatário dos animais comercializados, considerando que, embora o auto de desconsideração do negócio ou ato jurídico que fundamenta a acusação fiscal afirme que o sujeito passivo foi intimado a prestar esclarecimentos, mas não o fez, este sujeito passivo, em sua defesa administrativa, alega não ter tido oportunidade de apresentar documentação comprobatória da operação comercial com destinatário do gado. Considerando que, em sua defesa, o sujeito passivo afirma ter apresentado extratos bancários que demonstrariam o recebimento dos valores devidos pela aquisição do gado, entretanto, tais documentos não foram anexados aos autos do processo. Considerando que a apresentação dos documentos, perdão, a apresentação dos comprovantes de recebimento, tais como cheques, depósitos bancários emitidos em nome do adquirente do gado, com datas e valores que correspondem à data de aquisição e ao valor da transação, constitui prova robusta a favor do sujeito passivo, corroborando a alegação de que a venda de gado foi realizada para a pessoa indicada nos documentos fiscais, considerando a necessidade de conferir maior segurança jurídica aos atos processuais e considerando que nesta fase encerra-se a possibilidade de diligência de apresentação de novos documentos pelo sujeito passivo, e aí sim o objetivo da resolução. Resolve converter o presente julgamento em diligência, determinando o encaminhamento dos autos ao setor de preparo processual, a fim de que o sujeito passivo seja intimado por meio de seu advogado para, no prazo de 30 dias, que é o prazo previsto na legislação processual do CAT, apresentar aos autos os comprovantes da efetiva realização do negócio jurídico celebrado com o destinatário do gado. E aí tem uma observação. Para facilitar a análise, solicita-se que os documentos sejam organizados de forma a permitir a individualização de cada operação, ou seja, que cada nota fiscal de venda seja acompanhado dos respectivos comprovantes de recebimento, aí entre parênteses, extratos bancários, cópias de cheques ou depósitos identificados. A defesa poderá, adicionalmente, apresentar qualquer outro documento
que entenda relevante para comprovar a ocorrência do negócio comercial com a destinatária das mercadorias. E aqui eu já faço uma. Então, essa seria a proposta, São Coordenador, de encaminhamento do processo em diligência, aqui destacando só o seguinte: que a acusação é de que ele declarou falsamente o destinatário daquelas notas fiscais. Então, obviamente que para ele comprovar a realização desse negócio, ele vai ter que trazer o comprovante de pagamento e cheques em nome, né, desse destinatário. Se trouxer em nome de BCD, isso vai estar apenas, do meu ponto de vista, pelo menos, sem querer antecipar julgamento, mas vai estar corroborando a acusação fiscal, a não ser que ele presente esses documentos e ainda consiga atrelar esses recebimentos à comercialização com esse destinatário. Então, seria essa a proposta, senhor coordenador. Obrigado, conselheiro. Doutor Gerluz, manifestar contra a proposta. A Fazenda Pública concorda com a proposta, olhando aqui a defesa do sujeito passivo, né? Ele alega que quem assinou a notificação, porque no início, antes de fazer um ato de desconsideração, é necessário que a autoridade intime o sujeito passivo para ele prestar alguns esclarecimentos. E o fisco disse que intimou, mas o sujeito passivo vem alegando aqui em sua defesa que a notificação foi recebida por uma pessoa estranha e no endereço que não é dele, né? Essa é a alegação. E ele sabe, ele cita aqui o artigo 147-D, que o fisco devia notificá-lo. E ele reclama não ter tido oportunidade para apresentar os documentos que o conselheiro Washington está agora solicitando. Ele anexa mesmo, ele fala que anexou aqui extratos bancários, mas tudo que tem no processo é uma planilha que ele tenta ligar as notas com alguns depósitos bancários. E ele alega aqui que realmente ele mantém negócios jurídicos com o destinatário. Ele diz que, inclusive, além dessas notas, né? Então, é a última oportunidade realmente que se tem aqui no processo para que ele apresente, então, essas provas, esses pagamentos, para demonstrar que realmente ele teve essa operação com o destinatário, já que a acusação fiscal é que há nesses documentos fiscais uma informação falsa, uma vez que a terra, né, do senhor José Geraldo, parece que ele é um arrendatário, não comportaria a quantidade de gado que ele tem recebido não só desse produtor, mas de alguns outros. Então, a Fazenda concorda, sim, com a resolução, senhor coordenador. E eu só fiquei em dúvida se o conselheiro Washington falou que ele precisaria identificar qualquer cheque de terceiros, né? Porque é possível fazer uma circularização. Então, assim, não é trazer qualquer depósito. Ele tem que demonstrar que esses depósitos têm alguma relação com essa operação. Ou em valores e datas, eu escutei o conselheiro Washington falando. Mas que é preciso que ele identifique, né? Quem depositou ou o emissor do cheque, qualquer coisa nesse sentido, para que se possa fazer uma circularização futura, se for necessário. Então, a Fazenda Pública concorda, sim, senhor coordenador, com a proposta do conselheiro Washington. Obrigado, doutor Gerluce. Necessidade de conferência. Em nova... Só, sim. essa observação, eu vou talvez tornar mais claro. Realmente, a minha intenção foi essa mesmo que a doutora Janus falou, né, de que ele apresente, então, nota fiscal, os comprovantes de recebimento, né, mas eu vou deixar mais claro aqui, dizendo que, no caso de não haver, para ele identificar, né, que eu penso aqui, ó, depósito identificado, mas para ele identificar, né, os depósitos e cheques, caso não tenha sido realizado em nome do destinatário. Eu acho que talvez deixar isso mais claro, porque senão ele apresenta o extrato, comprova ali um depósito num determinado valor e você não tem como identificar quem é o depositante, né? Ou o cheque, por exemplo, um cheque compensado. Mas eu vou fazer um parágrafo deixando claro para ele identificar, caso não seja. Ok, obrigado, conselheiro Washington. Com proposta feita por ele, com voto ao conselheiro Cláudio Henrique.
Bom dia, coordenador. Bom dia a todos. Concordo com a proposta apresentada. Conselheiro Fábio, Também concordo. conselheiro Samuel. Sim, também concordo, senhor coordenador. Pois bem, então, anunciando o resultado, a quarta Câmara aprovou resolução proposta pelo conselheiro Washington por unanimidade. Proposta essa já posso ser lida nessa sessão, conselheiro Washington. Sim, por favor. Então, aprovada e lida nessa sessão de julgamento. Não esse processo da doutora Gerluce, né, doutora? Agradeço sua presença aqui nessa sessão de julgamento. Obrigada e tenham todos um abençoado dia. Até uma próxima. Bom dia. Bem, temos aqui acórdãos para aprovação. Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira, 3 processos: Imperial Distribuição Limitada e 9 Lojas Goiás Limitada, Imperial Comércio de Parafusos, Ferro e Máquinas Limitada. Conselheiro Fábio Eduardo Bezerra Lemos e Carvalho, 7 processos: Benedito Carlos Ribeiro e Companhia Limitada, CIO Sistemas e Tecnologia de Informação, Mexichem Brasil Indústria e Transformação Plástica, Servas Oderich S.A., Ronaldo José Brandão e Cerradinho Bioenergia S.A., 2 processos. E do conselheiro Samuel Bernas, 2 processos: Premier Comércio de Embalagem e Bebidas Limitada e Sorveteria Creme Mel S.A. Indago se estão em condição de aprovação. Em Em condições. condições. Então, Condição- processos aprovados. Não havendo mais nada a ser tratado no dia de hoje, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.